Gianluca, eu estou com problema junto aos bancos. Quem é que não está devendo para os bancos, né, pessoal? Na atividade empresarial, muito comum isso. Eu tenho uma dívida junto aos bancos, junto às instituições financeiras. Eu posso pagar esse crédito lá na recuperação judicial? Pode. Então, o que nós temos que saber? Quais créditos que podem ser pagos nesta ação, neste processo chamado recuperação judicial. Então vem o artigo 49 da nova lei de falência, vou repetir, artigo 49, e traz a seguinte informação. Diz que na recuperação judicial, nós podemos pagar todos os créditos, até a data do pedido, até a data que você ajuiza a ação, até a data do pedido. Detalhe, ainda que esses créditos sejam não vencidos. Aqueles créditos que ainda não venceram. Eu não preciso colocar num plano de recuperação apenas os créditos vencidos. Não. Pode ser os créditos vencidos e os chamados e famosos vincendos, aqueles créditos que ainda não venceram. Então, são todos os créditos até a data do pedido. Mas, Alexandre, é bem assim? Todos mesmo? Ou tem algum crédito que está fora do plano de recuperação judicial? Bom, nós temos alguns créditos que não podem integrar o plano de recuperação judicial, não podem fazer parte de uma ação de recuperação judicial. São créditos que você não vai poder pagar com essa ação de recuperação judicial. Quais créditos são esses? São os créditos do artigo 49, parágrafo 3º, artigo 49, parágrafo 3º, como, por exemplo, contrato de arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, contrato de alienação fiduciária, são créditos que não podem integrar uma recuperação judicial. Além desses, nós temos um crédito também muito importante que nunca vai integrar um plano de recuperação, que não pode ser pago numa recuperação judicial, que é justamente o crédito tributário. Vou repetir. Crédito tributário, você pode até fazer um parcelamento, mas jamais pagá-lo numa ação de recuperação judicial. Então, os créditos são praticamente todos. Crédito com garantia real, posso pagar? Pode. Crédito com garantia real, crédito trabalhista, crédito com privilégio especial, com privilégio geral, os créditos quirografários, todos esses créditos podem fazer parte de um plano de recuperação judicial. Bom, Alexandre, olha que interessante. Vimos quem pode pedir, vimos os requisitos, vimos quais créditos que nós podemos inserir no plano de recuperação judicial. Portanto, se, por exemplo, o cliente chega no escritório do advogado e diz assim: doutor, eu quero ajuizar uma recuperação judicial porque eu estou em crise. Aí o advogado pergunta: tá, você está em crise, mas que tipo de dívida é a sua? Ah, eu tenho muita dívida de ICMS, imposto de renda, dívida tributária, e eu quero uma recuperação. O advogado vai entrar com uma ação de recuperação? Não, porque o crédito tributário não pode ser pago num plano de recuperação judicial. Então, por isso que é importante conhecer quais créditos que podem integrar um plano de recuperação judicial. Mas, Gianluca, como que funciona a recuperação judicial? Vamos lá, funciona assim. Você ajuiza uma ação de recuperação judicial e o advogado aqui vai ter que ser muito cauteloso, porque ele precisa inserir na petição inicial todos os requisitos do artigo 51 da Lei de Recuperação de Empresas. Artigo 51 traz lá todos os requisitos da recuperação judicial. Como, por exemplo, ele vai ter que colocar lá nessa petição inicial, dizer qual o motivo da crise, dizer que está em crise econômico-financeira. E qual que é o motivo? Ah, o motivo é a concorrência, o motivo é a crise mundial, o motivo é, por exemplo, a concorrência desleal, a pirataria. Qual é o motivo da crise? Além disso, não basta ficar alegando que está em crise, ele precisa provar. Gianluca, como que ele prova que ele está em crise? Ele prova que está em crise juntando os três demonstrativos contábeis dos últimos 3 exercícios sociais.
Ele vai ter que anexar junto à petição inicial os demonstrativos contábeis dos últimos 3 exercícios sociais, que é justamente para demonstrar que ele está em crise. Ele falou que ele está em crise e precisa demonstrar esta crise. Então são requisitos, todos eles previstos no artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. Então, o advogado vai lá e ajuiza a ação de recuperação judicial. O juiz, ao pegar a ação de recuperação judicial, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se aquela petição inicial atende aos requisitos do artigo 51. Ele confere. E se a petição inicial atendeu aos requisitos do artigo 51, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Ele vai autorizar o processamento. Olha que interessante, você não apresenta plano de recuperação judicial na petição inicial. Não, na petição inicial você apenas diz, estou em crise e preciso de uma recuperação. E é por esse motivo que o juiz, verificando a petição inicial, autoriza o processamento. Ele dá o chamado despacho de processamento. Esse despacho é muito importante. Importante por quê, Gianluca? Porque é aqui que ele vai nomear o administrador judicial. O administrador judicial é nomeado aqui no despacho de processamento. E mais que isso, nesse despacho de processamento, o juiz também ordena, olha que interessante, ele ordena a suspensão de todas as ações e execuções envolvendo interesses daquele devedor em recuperação judicial. Por que são suspensas todas essas ações? Qual o motivo dessa suspensão? A suspensão ocorre porque o pagamento dos credores será feito aqui na recuperação judicial e não mais nas execuções individuais, e não mais nas ações individuais. Aqueles credores que entraram com as ações para pleitear os seus créditos, para ter a satisfação do seu crédito, vai ter a satisfação do seu crédito, mas não mais naquele processo, e sim agora aqui, num plano de recuperação judicial. Esse despacho de processamento tem uma grande importância, porque além de causar essa suspensão, quando ele é publicado, ele dá início à contagem do prazo. Prazo? Que prazo? O prazo de 60 dias, importantíssimo esse prazo. Quem vai prestar exame da OAB, cuidado. Quem vai prestar concurso público, muita atenção. Prazo de 60 dias, contados da publicação, do deferimento, da recuperação judicial. Esse despacho de processamento vai ser publicado, e aí então, dessa publicação, começa a contagem de 60 dias, para que o devedor apresente um plano de recuperação judicial. Então, o plano de recuperação judicial não é apresentado na petição inicial. O prazo para a apresentação do plano é agora, 60 dias contados da publicação da decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial. E aqui nesse plano, que o devedor vai apresentar como ele pretende efetuar o pagamento daquela dívida, como que ele pretende superar a crise. Ele está em crise, precisa superá-la. Como? Vamos fazer um parcelamento? É possível? É. Vamos fazer então a transferência do controle acionário? É possível? É. Olha que interessante. Eu tenho 100% da sociedade, mas eu tenho meus credores. E se eu posso fazer o seguinte, transferir 60% das cotas ou das ações da sociedade para o credor. Eu transmito isso para ele, transfiro isso para ele. Ele passa a ser o credor majoritário. Pessoal, não é interessante isso? Alexandre, não achei nada interessante. Mas olha que interessante. Porque o credor, sendo sócio, ele vai querer investir dinheiro na sociedade. E dinheiro é tudo que nós precisamos hoje. Eu prefiro ter 20% ou 30% de uma empresa rentável do que ter 100% de uma empresa podre. 100% de uma empresa podre. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece é que isso é possível. Alexandre, é possível a fusão? É sim, a fusão é possível.